Meu nome é Marina, tenho 27 anos. E se você me visse hoje na rua, jamais imaginaria o inferno que eu vivi. Trabalho numa escola municipal aqui em Curitiba. Ajudo minha mãe com as contas. Namoro um rapaz incrível da igreja. Mas há alguns anos atrás, minha vida era completamente diferente. E hoje eu preciso contar essa história, porque se você está passando pelo que eu passei, ainda há esperança. Tudo começou em 2003, quando eu tinha apenas 5 anos. A gente morava numa casa simples, na periferia de Curitiba, no bairro Sítio Cercado. Eu, minha mãe Luciana e minha avó Dolores. Minha mãe trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Saía cedo e voltava sempre tarde, cansada demais para questionar qualquer coisa. Enquanto outras crianças da minha idade assistiam Xuxa na televisão e brincavam na rua, eu cresci vendo minha avó acender velas vermelhas e pretas no quartinho dos fundos toda sexta-feira à noite. Lembro como se fosse ontem da primeira vez que eu vi algo diferente. Foi numa madrugada, devia ser umas 3 horas, acordei com vontade de ir ao banheiro. O corredor da nossa casa era estreito e escuro. A gente economizava energia, então só tinha uma luzinha fraca acesa na sala. Quando abri a porta do meu quarto, ela estava lá, parada no meio do corredor. Era uma sombra alta, muito alta, chegava quase no teto. Onde deveria estar o rosto, havia apenas uma mancha escura que pulsava, como se respirasse, como se fosse algo vivo. Não tinha forma definida, mas eu senti que ela estava me olhando. E pior, senti que ela sorria para mim. Meu corpinho de 5 anos congelou ali. Não conseguia gritar, não conseguia me mexer. Voltei correndo para o quarto, tranquei a porta, mergulhei debaixo das cobertas e fiquei lá, tremendo até o sol nascer. No dia seguinte, pensei que tinha sido pesadelo, só que a sensação era real demais, física demais. Contei para minha avó enquanto ela preparava o café da manhã, fazendo aquele pão na chapa que enchia a casa de cheiro. Esperava que ela ficasse assustada, que me consolasse, que dissesse que foi só imaginação de criança. Mas vó Dolores apenas parou o que estava fazendo. Me olhou com aqueles olhos fundos e cansados e acenou com a cabeça devagar. Você tem o dom, Marina. Ela disse com a voz séria. Igual eu, igual sua bisavó Teresa. Corre no sangue da nossa família. Ela se sentou na cadeira velha da cozinha, me puxou para perto e falou algo que até hoje me arrepia. Sua bisavó Teresa morreu fazendo um ritual, sabe? Mas antes de partir, ela me agarrou pelo braço e disse que um dia ia nascer uma menina na família. Uma menina que seria a mais poderosa de todas nós. Eu sempre soube que era você, Marina. Não entendi direito o que aquilo significava na época. Era só uma criança assustada que queria esquecer aquela sombra no corredor. Mas a avó parecia animada, até orgulhosa, como se eu tivesse ganhado um prêmio em vez de ver algo aterrorizante. O dia passou normal. Fui brincar, tentei não pensar mais nisso. Mas quando chegou a noite e fui dormir, aconteceu de novo. Estava quase pegando no sono quando senti algo gelado tocando meu rosto. Eram dedos longos, frios, que percorriam minha bochecha devagar. Abri os olhos aterrorizada, mas não vi nada, só senti. E então veio a voz, um sussurro rouco bem perto do meu ouvido, tão perto que senti um vento frio. Finalmente você me viu, Marina. Gritei tão alto que acordei a casa inteira. Minha mãe veio correndo, acendeu a luz, me abraçou enquanto eu chorava desesperada. Mas minha avó ficou parada na porta do quarto observando. E eu juro que vi um sorriso no canto da boca dela. Foi nessa noite que minha vida mudou para sempre, mesmo sem eu entender ainda o que estava por vir. 3 anos se passaram desde aquela primeira noite, e em 2006, quando completei 8 anos, minha avó decidiu que estava na hora de começar meu treinamento de verdade. Minha mãe continuava trabalhando nas 3 casas, chegava em casa exausta demais para prestar atenção no que acontecia depois que ela dormia. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais intensas,
mais reais, mais assustadoras. A avó me chamava para o quartinho dela sempre depois das 10 horas da noite, quando tinha certeza que minha mãe estava dormindo. Aquele cômodo pequeno nos fundos da casa tinha um cheiro forte que nunca saía. Mistura de arruda com alecrim, velas queimadas e algo mais que eu nunca soube identificar. No centro tinha uma mesinha de madeira velha, sempre coberta com um pano vermelho escuro e em cima um baralho de tarô tão gasto que algumas cartas mal dava para ver o desenho. "Você vai aprender o que eu sei", ela dizia pegando minha mão pequena com aqueles dedos cheios de veias saltadas. No começo era coisa simples. Ela me ensinava a sentir a energia dos objetos, segurar um anel de alguém e tentar perceber coisas sobre a pessoa. Me ensinou a acender velas, fazendo pedidos específicos, a jogar sal grosso nos cantos da casa para proteção, a preparar banhos com ervas. Eu achava tudo aquilo fascinante e assustador ao mesmo tempo. Com 10 anos, em 2008, eu já conseguia sentir coisas sobre as pessoas só de olhar para elas. Na escola Irmã Dulce, minha professora Carla me perguntou como eu sabia que ela estava grávida, sendo que ela ainda não tinha contado para ninguém, nem para o marido. Eu simplesmente sabia. A informação aparecia na minha cabeça como se alguém tivesse sussurrado. Os outros alunos começaram a me achar estranha. Eu ouvia os sussurros nos corredores, bruxa, esquisita, assombrada. Mas minha avó ficava radiante toda vez que eu contava essas coisas. "Você é especial, menina", ela repetia, acariciando meu cabelo. "Vai ser mais forte que eu jamais fui." E naquele momento, mesmo sendo criança, eu gostava daquela sensação de ser especial, de ter algo que ninguém mais tinha. Foi no final de 2008 que ela decidiu me ensinar a primeira invocação de verdade. Não era mais brincadeira de sentir energia ou acender velinha. Era algo sério, pesado. A gente esperou uma sexta-feira de lua cheia. Ela trancou a porta do quartinho, fechou as janelas mesmo com o calor insuportável. Desenhamos símbolos no chão com giz branco, símbolos que ela copiava de um caderno velho cheio de anotações. Acendemos 7 velas em círculo e minha avó começou a falar palavras numa língua que eu nunca tinha ouvido, sons estranhos que doíam na garganta só de ouvir. E então aconteceu. As 7 velas tremeram todas ao mesmo tempo, como se um vento forte tivesse entrado no cômodo, mas as janelas estavam fechadas, não tinha de onde vir vento. Senti um frio subindo pelas minhas pernas. Não era frio normal, de ar-condicionado. Era um frio que vinha de dentro, como se mãos invisíveis estivessem me tocando. E as risadas. Até hoje eu lembro das risadas baixas que começaram a ecoar, vindo de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo, do teto, das paredes, debaixo do chão. O ar ficou pesado, tão pesado que doía respirar. E gelado, meu hálito saía em fumaça, mesmo sendo verão. Algo entrou naquela sala, várias coisas na verdade. Eu não via, mas sentia a presença de cada uma, como se o quarto tivesse ficado lotado de repente. Eles vieram, Marina. Minha avó falou com um sorriso largo no rosto, os olhos brilhando refletindo a luz das velas. "Agora eles te conhecem. Você faz parte disso agora." Assim que ela terminou de falar, meu estômago revirou violentamente e eu vomitei ali mesmo, no chão do quartinho, em cima dos símbolos desenhados. Minha avó não se assustou nem um pouco. Só limpou tudo com um pano velho, tranquila. "É normal, filha", ela disse enquanto esfregava o chão. "Seu corpo está se acostumando com eles, com a presença deles. Vai passar." Mas não passou, não naquela noite. Dormi mal, sonhei com aquelas presenças, acordei suada várias vezes e pior, a partir daquele dia, eu comecei a sentir que nunca mais estava sozinha de verdade. Sempre tinha algo me observando, me acompanhando, esperando. Em 2009, quando eu tinha 11 anos, aconteceu algo que me fez entender pela primeira vez o verdadeiro peso do que eu estava mexendo.
Tinha uma menina na minha sala, a Bruna, que vivia me provocando, me chamando de bruxa esquisita na frente de todo mundo, fazendo piadinha, me isolando no recreio. Um dia ela exagerou, rasgou meu caderno de matemática e jogou no lixo, rindo alto enquanto a turma toda assistia. Voltei para casa com uma raiva queimando no peito, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Esperei minha mãe dormir, entrei no quartinho da minha avó, peguei uma vela preta que ela guardava num pote de vidro. Não fiz ritual completo, não desenhei símbolo, não falei palavras estranhas. Apenas acendi aquela vela, fechei os olhos e desejei com toda a força que a Bruna sofresse, que ela sentisse dor, que algo ruim acontecesse com ela. A chama da vela cresceu de repente, ficou alta, quase tocando o teto, e então apagou sozinha. Senti um arrepio percorrer minha coluna, como se algo tivesse ouvido meu pedido e saído para cumprir. Fui dormir inquieta, mas também com uma sensação estranha de poder, de que eu tinha feito algo, acionado algo. Na segunda-feira seguinte, a Bruna não foi para a aula. Na terça também não. Na quarta, a diretora nos reuniu na sala e deu a notícia. O pai da Bruna tinha morrido num acidente de moto na BR-277. Bateu num caminhão na altura de São José dos Pinhais. Morreu na hora. A Bruna estava destruída. Tinha perdido o pai, a família inteira em luto. Fiquei paralisada na cadeira ouvindo aquilo. Eu não tinha pedido para ele morrer, tinha pedido para ela sofrer, mas será que tinha sido por minha causa? As outras meninas choravam, a professora Carla tentava consolar todo mundo, e eu ali, com um misto de terror e algo pior. Algo que me envergonha admitir até hoje. Eu senti poder. A Bruna voltou para a escola 2 semanas depois, magra, olhos inchados de tanto chorar, quieta. Nunca mais falou comigo, nunca mais olhou na minha direção. Era como se eu fosse invisível. E uma parte de mim, uma parte escura que estava crescendo, gostou disso. Contei para minha avó o que tinha acontecido, esperando que ela ficasse brava, que dissesse que eu tinha feito errado. Mas ela apenas balançou a cabeça devagar e disse algo que nunca esqueci. Você pediu para ela sofrer, não especificou como. Eles cumprem os pedidos do jeito deles, Marina. Sempre cumprem. Por isso tem que tomar cuidado com o que pede, com o que deseja. Eles ouvem tudo. Não houve bronca, não houve repreensão, apenas essa explicação técnica, como se fosse uma aula normal. Os anos seguintes foram uma mistura de aprendizado e coisas cada vez mais pesadas. Com 13 anos, em 2011, comecei a ter sonhos estranhos, sempre o mesmo sonho repetindo. Eu estava sentada numa mesa comprida, enorme, e ao redor tinha figuras encapuzadas, todas de preto, sem rosto visível. Elas não falavam, apenas apontavam para mim com dedos longos e magros. No final da mesa, havia um trono vazio, preto, decorado com símbolos que eu não conhecia, mas que me davam medo só de olhar. E sempre, toda vez que eu tinha esse sonho, uma voz ecoava no salão. Esse lugar está te esperando, Marina. Acordava suada, coração disparado, mas minha avó dizia que era normal, que quanto mais eu evoluía, mais eles se aproximavam. Em 2014, já com 16 anos, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Minha mãe estava procurando algo numa gaveta e achou um caderno meu escondido, cheio de anotações de rituais, símbolos copiados, nomes de entidades que minha avó me ensinava. Ela surtou, começou a gritar, chorar, dizer que eu estava me perdendo igual a avó dela tinha se perdido. Brigamos feio naquele dia. Ela jogou o caderno no fogão e queimou tudo enquanto eu assistia chorando. Mas já era tarde demais. Tudo aquilo já estava gravado na minha cabeça, no meu sangue, na minha alma. Em 2015, eu tinha 17 anos e já não era mais aquela menina assustada que via sombras no corredor. Nessa época eu estudava no colégio estadual do bairro e tinha começado a fazer trabalhinhos para algumas colegas, coisas simples no começo.
Amarrações leves, banhos de descarrego, simpatias para passar em prova. Cobrava 20, 30 reais, dinheiro que ajudava muito em casa, já que minha mãe ainda quebrava o corpo, trabalhando nas 3 casas. As clientes começaram a me indicar para outras pessoas e logo eu tinha uma listinha de gente esperando. Foi quando a Sônia apareceu, uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, que me procurou através de uma amiga. Ela queria uma amarração forte no marido que estava se afastando, gastando dinheiro com outras coisas, chegando tarde em casa. Me ofereceu 150 reais. Era muito dinheiro para mim naquela época. Fiz o trabalho completo, do jeito que minha avó me ensinou. Peguei uma foto dele, velas vermelhas, ervas específicas, amarrei tudo com uma linha vermelha enquanto falava as palavras certas. Senti a energia se movendo, senti que tinha funcionado. 2 semanas depois, a Sônia voltou, mas não estava feliz como eu esperava. Ela estava apavorada, com olheiras fundas, mãos tremendo. O marido tinha ficado obcecado por ela de um jeito assustador. Não deixava ela sair de casa sozinha, tinha crises de ciúmes violentas, acordava de madrugada só para conferir se ela estava na cama. Ele tinha se tornado outra pessoa, agressivo, possessivo, perigoso. Marina, pelo amor de Deus, desfaz isso, ela implorou segurando meu braço com força. Eu tô com medo dele, ele não é mais ele. Tentei desfazer, juro que tentei. Fiz 3 rituais diferentes. Queimei as coisas que tinha usado, pedi para libertar ele. Nada funcionou. Semanas depois, soube que ele tinha sido preso por agressão. A Sônia teve que pedir medida protetiva. Fiquei com um peso no peito, mas minha avó disse a mesma coisa de sempre. Você pediu para ele ficar com ela, não especificou como. Eles fazem do jeito deles. Foi nesse mesmo ano que conheci o Rodrigo. Ele estava no 3º ano, eu no 2º, cabelo preto jogado pro lado, olhos claros, aquele jeito de malandro que metade das meninas da escola babava. Ele nem sabia que eu existia, eu era só mais uma na multidão. Mas eu queria tanto que ele me notasse, queria tanto ser vista por ele, que comecei a fazer rituais pequenos, sutis. Acendi velas rosa pensando nele. Coloquei o nome dele em papéis debaixo do meu travesseiro. Fiz banhos com ervas de atração. E funcionou rápido, rápido demais. Em 2 semanas, ele me parou no corredor. Começou a conversar, me pediu o número. Em 1 mês, a gente estava namorando. Eu me sentia nas nuvens, realizada, poderosa. Finalmente tinha conseguido algo que eu queria só para mim. Mas logo os pesadelos começaram. Toda noite era a mesma coisa. Eu estava naquela mesa comprida de novo, as figuras encapuzadas ao redor, o trono vazio no final. Só que agora elas não só apontavam, elas sussurravam coisas. Falta pouco. Você vai sentar aqui em breve. Você é nossa. Acordava com o coração disparado, lençol encharcado de suor. E foi em junho de 2015 que tudo mudou de verdade. Rodrigo terminou comigo do nada. Voltou com a ex dele, a Jéssica. Vi os dois se beijando na saída da escola, na frente de todo mundo, como se eu não existisse. A humilhação foi insuportável. A dor era física, real, queimando no meu peito. Chorei 3 dias seguidos trancada no quarto, sem comer direito, sem conseguir pensar em outra coisa. Minha avó me encontrou assim, destruída, olhos inchados. Ela se sentou na beirada da cama, passou a mão no meu cabelo. Quer ele de volta, Marina? De verdade, mesmo sabendo o preço? Eu olhei para ela sem entender direito o que ela quis dizer com preço, mas naquele momento de dor, de raiva, de desespero, eu só conseguia pensar numa coisa. Eu quero, vó. Eu quero ele de volta, custe o que custar. Na quinta-feira seguinte, minha avó me acordou de madrugada. Devia ser umas 2 horas da manhã. Vista uma roupa escura e me encontra na cozinha em 10 minutos. Ela sussurrou. Não faz barulho para não acordar sua mãe. Me vesti tremendo. Não sabia se era de frio ou de nervosismo. E desci. Na mesa da cozinha ela tinha separado várias coisas. Farofa amarela com dendê,
uma garrafa de cachaça, velas vermelhas e pretas e a foto do Rodrigo que eu tinha no celular e ela mandou eu imprimir. A gente vai na Vila Torres, ela disse pegando uma sacola e colocando tudo dentro. Tem uma encruzilhada lá que é forte, muito forte. Pegamos 2 ônibus quase vazios, só tinha uns bêbados e trabalhadores voltando de turno. Descemos num lugar escuro, mal iluminado, ruas desertas. Minha avó conhecia o caminho, andou rápido até encontrar uma encruzilhada de terra, sem asfalto, sem movimento. Ajoelhamos ali mesmo no chão. Ela tirou tudo da sacola e começou a montar. Desenhou uma cruz grande no centro com a farofa, colocou a cachaça do lado, as velas nos 4 cantos. Então pegou uma gilete do bolso, segurou minha mão esquerda. Precisa de sangue, Marina. 3 gotas na foto dele. É assim que sela. Senti a lâmina cortar meu dedo indicador, ardeu. Vi o sangue escorrer escuro à luz das velas. 3 gotas caíram na foto do Rodrigo, manchando o papel. Minha avó começou a falar palavras baixinho, naquela língua estranha que eu já conhecia, mas nunca entendia. O ar ficou diferente, pesado, parado. Não tinha vento nenhum, mas as chamas das velas começaram a se inclinar todas para o mesmo lado, como se algo tivesse chegado e estivesse observando. Agora você faz o pedido, ela disse, mas tem que oferecer algo em troca. Eles não fazem nada de graça, nunca fazem. Fechei os olhos com força, segurei a foto manchada de sangue. Eu quero o Rodrigo de volta, quero que ele seja meu, que ele me ame, que ele não consiga ficar longe de mim. Por favor. A resposta veio imediata, mas não de fora. Veio de dentro da minha cabeça, uma voz grossa, rouca, que ecoava. 7 anos. Me dê 7 anos da sua vida e ele será seu para sempre. 7 anos não parecia tanto naquela hora. Eu tinha 17, ia fazer 24 quando acabasse. Achei que era um bom negócio, que eu ainda teria a vida toda pela frente depois. Aceito. Falei em voz alta. Dou 7 anos. O vento parou completamente. Aquele silêncio absoluto que dói nos ouvidos. E então todas as velas apagaram ao mesmo tempo, as 4 de uma vez só. A escuridão foi total por uns segundos. Senti algo apertar meu peito por dentro, como se mãos invisíveis tivessem entrado no meu corpo e apertado meu coração. Uma pressão forte, dolorosa, que durou uns 5 segundos e passou. Quando minha avó acendeu o isqueiro de novo para iluminar, a farofa tinha sumido. A cachaça tinha sumido. O lugar estava limpo, como se ninguém tivesse colocado nada ali. Só a foto do Rodrigo continuava no chão, mas as bordas estavam queimadas, chamuscadas, e eu juro que nenhuma vela tinha encostado nela. Está feito, minha avó disse guardando a foto. Agora é esperar. Voltamos para casa em silêncio. Cheguei às 5 da manhã, deitei na cama, mas não consegui dormir. Sentia algo diferente. Uma presença constante do meu lado direito. Como se alguém tivesse sentado na beirada da cama e ficado ali me observando. Não era a mesma sensação das outras vezes. Era mais próximo, mais grudado em mim, como se tivesse colado na minha pele. Na segunda-feira, mal cheguei na escola, Rodrigo veio falar comigo. Ele tinha terminado com a Jéssica no domingo. Disse que não parava de pensar em mim, que tinha sido um idiota, que queria voltar. Voltamos. Mas daquele dia em diante, daquela madrugada na encruzilhada, eu nunca mais fiquei sozinha de verdade. Sempre sentia alguém ao meu lado. Sempre, dia e noite. E no fundo, bem no fundo, eu sabia que tinha vendido algo que não tinha preço. De 2016 a 2019 foram os anos que pareciam bons por fora, mas eram um inferno por dentro. Terminei o ensino médio em 2016. Consegui um emprego numa loja de roupas no centro de Curitiba. O Rodrigo era meu namorado. Minha avó ficou orgulhosa de ver que eu tinha abraçado de vez o dom da família. Por fora, tudo parecia estar dando certo. Minha avó começou a ficar doente em 2017, diabetes avançada que foi comendo ela aos poucos. Ela não conseguia mais atender os clientes que procuravam. Então,
eu assumi tudo. Fazia amarrações, aberturas de caminho, trabalhos de prosperidade. Cobrava 100, 200 reais, dependendo do trabalho, às vezes 300. Tinha cliente fixo que me indicava para outras pessoas. O dinheiro ajudava muito em casa. Foi em 2017 mesmo que uma mulher me procurou querendo um trabalho de destruição. Ela trabalhava numa empresa e tinha uma colega que vivia roubando as oportunidades dela, pegando crédito pelo trabalho que não era seu, passando a perna nela com os chefes. A mulher queria que algo ruim acontecesse com essa rival. Me ofereceu 500 reais, o maior valor que eu já tinha recebido. Fiz o ritual numa sexta-feira 13, à meia-noite, numa encruzilhada diferente da primeira. Usei a foto da mulher-alvo, pimenta malagueta, pólvora, pregos enferrujados. E concentrei muito ódio naquele trabalho, muito mesmo, como se eu estivesse canalizando toda a raiva que a cliente sentia. Sentia a energia sair pesada, densa, escura. 3 dias depois, a cliente me ligou chorando. A rival tinha sofrido um AVC fulminante no trabalho, desmaiou na frente de todo mundo, foi para o hospital às pressas. Ficou com sequelas graves, paralisia do lado esquerdo do corpo, perdeu a fala. A cliente estava satisfeita, até me deu um bônus de 100 reais. Mas eu fiquei apavorada com a velocidade, com a gravidade do que tinha acontecido. Passei uma semana sem dormir direito, vendo o rosto daquela mulher que eu nem conhecia toda vez que fechava os olhos. Mas o pior não eram os trabalhos que eu fazia para os outros. O pior era o preço que eu estava pagando pessoalmente. Os pesadelos pioraram muito. Toda noite era aquela sala escura, as figuras encapuzadas, e agora elas falavam claro. Está chegando a hora. O prazo está correndo. Você é nossa. Acordava com arranhões nos braços que não estavam lá quando eu deitava. Sempre 3 marcas paralelas, sempre no braço esquerdo, como se algo tivesse me agarrado durante o sono. O Rodrigo via e perguntava o que eram. Eu mentia, dizendo que devia ter me arranhado dormindo. Mas eu sabia a verdade, e ele provavelmente também desconfiava. Em 2018, descobri que o Rodrigo estava me traindo. Meu dom me mostrava claramente, eu via em sonhos. Sentia quando ele mentia. Confrontei ele várias vezes. Ele negava com tanta convicção que eu começava a duvidar de mim mesma. Ele bebia cada vez mais, cerveja todo dia, cachaça nos finais de semana. Quando bebia, ficava agressivo, gritava comigo, quebrava coisas. Mas eu não conseguia terminar. Tinha pago 7 anos por ele, tinha feito um pacto de sangue por ele. Como eu ia simplesmente deixar ele ir? Era como se aquele pacto me prendesse também, não só ele. Comecei a ter ataques de pânico do nada, no ônibus indo para o trabalho, na loja no meio do expediente, em casa à noite. Coração disparado, suor frio, sensação de morte iminente. Fui no médico do posto de saúde, ele disse que era ansiedade e receitou uns remédios. Tomei certinho por 3 meses. Não ajudou nada. Porque não era ansiedade comum, era medo real. Terror de algo que estava vindo, algo que eu tinha chamado e agora não conseguia mais controlar. E em março de 2019, minha avó Dolores piorou de vez e foi internada no hospital evangélico. Foi lá que ela me disse a verdade sobre o que me esperava. Minha avó ficou internada por 2 semanas antes de morrer, e foram as 2 semanas mais aterrorizantes da minha vida. Nos primeiros dias, ela ainda estava consciente, conversava, reclamava da comida do hospital, mas a partir do 5º dia, ela começou a delirar, a falar coisas estranhas, a gritar do nada, olhando para o canto vazio do quarto. Eles estão aqui, ela gritava apontando para o canto. Todos eles estão aqui esperando. Marina, não se aproxima, você está trazendo eles com você. As enfermeiras achavam que era efeito da medicação, da febre alta, mas eu sabia que não era. Eu sentia também aquela sensação de que o quarto estava cheio, lotado de presenças invisíveis. No último dia,
23 de março de 2019, ela estava semiconsciente, respirando com dificuldade. Eu estava sozinha no quarto com ela. Minha mãe tinha ido na cafeteria buscar um café. Me aproximei da cama, segurei a mão dela que estava gelada e, de repente, ela abriu os olhos, me agarrou o pulso com uma força que não parecia ter mais. Marina! Ela sussurrou com a voz rouca, olhos arregalados fixos em mim. Você não devia ter aceitado aquele pacto. 7 anos é tempo demais. Eles vêm buscar o que é deles. Sempre vêm. Lágrimas desciam pelo rosto enrugado dela. Eu tentei te proteger, tentei te ensinar, mas fui eu que te entreguei para eles. Me perdoa, me perdoa. Tentei acalmar ela, dizer que estava tudo bem, mas ela apertou mais forte meu pulso. Eu tô vendo eles agora, Marina. Estão todos aqui no quarto, esperando. Por mim e por você. Ela olhou para algum ponto atrás de mim, os olhos se arregalaram ainda mais, a boca abriu num grito silencioso. E então, a mão dela afrouxou, o monitor apitou e ela se foi. Virei instintivamente para olhar o que ela tinha visto atrás de mim. Não tinha nada visível, mas a temperatura do quarto tinha caído. Eu via minha respiração saindo em vapor. Senti algo roçar no meu ombro como uma mão, mas quando olhei, não tinha ninguém. As enfermeiras entraram correndo, fizeram os procedimentos, cobriram o corpo. Eu fiquei ali parada, tremendo, sabendo que tinha perdido a única pessoa que entendia o mundo em que eu vivia. Depois do enterro, a vida desmoronou rápido. O Rodrigo terminou comigo de vez em junho. Disse que eu tinha mudado, que eu estava estranha, paranoica. Fui demitida da loja em agosto por estar faltando muito. Os ataques de pânico tinham piorado demais. Passei a fazer os trabalhos espirituais em casa mesmo. Era minha única fonte de renda, mas cada ritual me deixava mais exausta, mais vazia. Tentei parar em setembro de 2019. Decidi que ia largar tudo, não fazer mais nenhum trabalho, me afastar daquele mundo. Foi o maior erro. Na primeira semana, sem fazer nada, tudo que podia dar errado deu. Minha mãe descobriu um nódulo na mama. Meu celular foi roubado no ônibus. A casa começou a ter problemas elétricos estranhos. Todas as lâmpadas queimando ao mesmo tempo. E os pesadelos ficaram insuportáveis. Toda noite tinha paralisia do sono. Acordava sem conseguir me mexer, vendo figuras escuras ao redor da cama. Elas se inclinavam sobre mim, sussurravam no meu ouvido: "Você não pode parar. Você é nossa. Falta pouco para o prazo acabar." Eu gritava, mas nenhum som saía. Tentava mexer os dedos e nada respondia. Procurei ajuda desesperada. Fui num centro espírita na rua Mateus Leme em outubro. O médium era um senhor de cabelos brancos, uns 60 anos. Ele me olhou, passou a mão na minha cabeça durante os passes e ficou pálido. "Filha, você está com companhias muito pesadas e eles não querem te soltar, não querem mesmo." Fez várias sessões comigo, receitou banhos, defumações. Nada funcionava. Eu continuava sentindo aquele peso constante. Em novembro de 2019, fui num terreiro de Umbanda no Boqueirão que uma conhecida me indicou. A mãe de santo era uma mulher forte, de uns 50 anos, voz firme. Ela jogou os búzios para mim, ficou uns 5 minutos olhando as pedras em silêncio, o rosto cada vez mais fechado. Quando levantou a cabeça, vi medo nos olhos dela. "Menina, você fez pacto de sangue", ela disse devagar. "E pacto de sangue não é brincadeira, não é qualquer trabalho que eu posso desfazer aqui. Isso aí só Jesus mesmo para quebrar." Ri quando ela disse isso, uma risada amarga, sem graça. Eu, que conversava com o outro lado desde criança, que fazia rituais, que via coisas, procurar Jesus, parecia piada. Mas a situação só piorava. 2020 chegou com a pandemia e meu inferno pessoal. Perdi as poucas clientes que ainda tinha porque ninguém queria sair de casa. O dinheiro acabou, minha mãe pegou Covid em maio e quase morreu. Fiquei 20 dias achando que ia perder ela também, vendo ela lutar para respirar, febre altíssima.
Orei para tudo que eu conhecia, fiz oferendas, acendi velas, ela sobreviveu, mas ficou fraca, cansada. A paralisia do sono acontecia quase toda noite agora. Acordava travada, vendo vultos em volta da cama, sentindo peso no peito como se algo estivesse sentado em cima de mim. Uma noite, em julho de 2021, foi diferente. Vi ele pela primeira vez. Não era sombra indefinida. Era uma figura alta, pele escura como carvão queimado, chifres retorcidos saindo da cabeça. Ele se inclinou sobre mim, o rosto a centímetros do meu, e sussurrou com uma voz que ecoava dentro da minha cabeça. Faltam 4 meses, Marina. Dezembro de 2021 você completa os 7 anos. E aí você vem comigo. Consegui me mexer de repente. Gritei tão alto que acordei minha mãe no quarto do lado. Ela veio correndo, me encontrou chorando no chão do quarto. Foi nesse estado, em agosto de 2021, que a Fernanda apareceu. Ela tinha sido cliente minha em 2018. Eu tinha feito uma amarração para o marido dela que estava se afastando. Bateu na minha porta numa terça-feira de tarde, e quando abri, quase não reconheci ela. Estava diferente, mais leve, tinha um brilho nos olhos que eu não lembrava de ver antes. Marina, preciso te contar uma coisa importante, ela disse entrando. Eu saí de tudo aquilo, de toda aquela vida, de buscar solução nessas coisas. Encontrei Jesus de verdade e minha vida mudou completamente. Senti raiva subindo, uma raiva desproporcional. Fernanda, você me pagava para fazer amarração no seu marido, gritei. Mandava eu acender vela preta, fazer despacho. E agora vem aqui falar de Jesus. Eu sei, Marina, ela disse calma, tentando segurar minha mão. Eu estava errada, muito errada. Eu estava no mesmo buraco que você está agora. Mas tem saída? Tem sim. Por favor, vem num culto comigo, só para você ver. Depois você decide. Joguei ela porta fora, literalmente empurrei ela. Gritei que ela era louca, fanática, que Jesus não existia, que eu tinha visto coisas reais, poder real, entidades reais, que ela não sabia de nada. Ela saiu chorando e eu bati a porta com força. Passei o resto do dia com raiva, quebrando coisas pela casa. Mas naquela noite tive um sonho diferente de todos os outros. Não era pesadelo, não eram as entidades de sempre. Vi a Fernanda, mas tinha uma luz atrás dela, branca, quente, que não machucava os olhos, mas era intensa demais para olhar diretamente. E uma voz falou. Não era grave nem aguda, mas firme, que ecoava no meu peito. Última chance, Marina. Acordei às 4 da manhã suando, mas não era suor de medo. Era diferente, sei lá. Fiquei o resto da madrugada acordada, pensando, revirando na cama. No dia seguinte, com a mão tremendo, eu mesma liguei para Fernanda pedindo desculpas. E aceitei ir naquele culto. No sábado seguinte, a Fernanda me buscou às 7 da noite. Fomos numa igreja evangélica pequena no bairro Alto, a Igreja Comunidade Cristã da Graça, um prédio alugado que antes era um mercadinho. Lugar simples, cadeiras de plástico, um púlpito de madeira na frente, gente simples também. Ninguém usando roupa chique ou extravagante. Quando entrei e os cânticos começaram, foi físico o que senti. Cada palavra de louvor doía, como se queimasse minha pele por dentro, como se cada nota musical fosse uma agulha. Meu estômago revirou, comecei a suar frio, tive vontade desesperada de sair correndo dali. Mas minhas pernas não obedeciam, era como se algo me prendesse na cadeira. O pastor era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, chamado Henrique. Ele pregava sobre perdão, sobre recomeços, coisas que eu achava bobas demais. Mas então ele parou no meio da pregação, ficou uns segundos em silêncio e olhou diretamente para mim, me achou no meio daquelas umas 100 pessoas ali. Tem alguém aqui hoje que fez pacto com o diabo, ele disse com voz firme, mas cheia de compaixão. E Deus quer que você saiba uma coisa, ainda tem volta. O preço da sua liberdade já foi pago. Não por você, por ele na cruz.
Meu coração literalmente parou por um segundo. Como ele sabia? Ninguém ali me conhecia. Eu nunca tinha ido naquela igreja, nunca tinha visto aquele homem na vida. Senti lágrimas descerem sem controle, meu corpo inteiro tremendo. Quando o culto terminou, tentei sair rápido, queria ir embora, processar tudo aquilo sozinha. Mas no corredor, perto da porta, tropecei. Não tinha nada no chão, simplesmente tropecei no nada e caí de joelhos. Várias pessoas vieram me ajudar a levantar, e quando tocaram em mim, começou. Meu corpo inteiro começou a tremer violentamente, fora do meu controle. Minha boca abriu e saiu uma voz que não era minha, grossa, rouca, raivosa como um animal. Ela é minha, não toca nela, tira a mão. Eu mesma ouvi aquilo saindo da minha garganta e fiquei aterrorizada. Tentei fechar a boca, parar de falar, mas não conseguia controlar. As pessoas não se assustaram, não saíram correndo. Ficaram ali, em círculo, orando, cantando baixinho. O pastor Henrique se ajoelhou na minha frente, colocou a mão na minha cabeça. Em nome de Jesus Cristo, você sai dela agora. Ela não te pertence mais. Senti ódio, raiva, vontade de agredir ele, mas não era eu sentindo aquilo, era outra coisa dentro de mim. E então, por um segundo, só um segundo, aquele peso que eu carregava há 6 anos aliviou. Foi rápido, como tirar uma mochila pesada das costas por um instante. Respirei fundo, o tremor passou e caí sentada no chão exausta, chorando. Não entendia o que tinha acontecido, não entendia nada. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo senti uma coisa estranha: esperança. O pastor me ajudou a levantar, me deu um copo de água, sentou comigo numa cadeira. Marina, isso vai ser uma luta, ele disse segurando minha mão. Não vai ser fácil, não vai ser rápido. Eles não soltam assim sem brigar. Mas se você realmente quiser se libertar, se aceitar Jesus de verdade, ele é mais forte que qualquer pacto, qualquer demônio, qualquer coisa que você tenha feito. Voltei para casa naquela noite confusa, exausta, mas diferente. E nos meses seguintes, de setembro a dezembro de 2021, foi literalmente uma guerra. Cada vez que eu ia na igreja, os ataques em casa triplicavam. Via vultos parados no corredor me encarando, ouvia batidas na parede às 3 da madrugada, objetos caíam das prateleiras sozinhos, todas as portas batiam ao mesmo tempo. Minha mãe, que nunca tinha ligado muito para essas coisas, começou a ficar apavorada. Marina, tem algo muito errado nessa casa, ela dizia tremendo. Eu sinto, eu ouço. O pastor Henrique marcou sessões de libertação comigo, todas as terças à noite. Eram ele, mais 3 irmãs da igreja, e eu. Ficávamos numa salinha pequena nos fundos. Eles oravam, cantavam, liam a Bíblia em voz alta. Eu sentia ódio daquelas palavras, um ódio que não era meu. Vontade de gritar, de xingar, de sair correndo e nunca mais voltar. Mas algo me mantinha ali, uma força maior que a raiva. Na terceira sessão, em outubro, aconteceu algo que eu não lembro direito. Apaguei no meio das orações. Quando acordei, o pastor disse que eu tinha ficado 20 minutos falando numa língua estranha, antiga, que ninguém entendia. E mais assustador, eu tinha escrito símbolos no chão com o dedo, símbolos que eu nunca tinha visto na vida. O pastor pesquisou depois e descobriu que eram sigilos de alta magia negra usados séculos atrás. Como aquilo estava dentro de mim? O que tinha entrado em mim ao longo dos anos? Foram 4 sessões assim, cada uma mais intensa, mais exaustiva. Coisas saindo, vozes diferentes, manifestações que me deixavam de cama no dia seguinte. Em novembro, minha mãe começou a receber ligações anônimas no celular dela. Vozes dizendo para eu parar com aquela palhaçada de igreja, que eu ia me arrepender. Numa ligação, a voz disse algo específico. Sua filha assinou um contrato de sangue. Manda ela voltar para casa. Minha mãe ficou em choque total, porque ninguém sabia daquele pacto além de mim e minha avó, que já tinha morrido. Dezembro chegou e eu sabia que o prazo estava acabando.
6 anos e meio desde junho de 2015. Sentia a contagem regressiva no meu corpo, na minha alma. Os ataques ficaram brutais, quase não conseguia dormir. Mas eu continuava indo na igreja, continuava orando, continuava lutando mesmo sem entender direito o que estava fazendo. 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal. A igreja fez um culto especial às 8 da noite. Eu fui, estava exausta, olheiras fundas, tinha perdido uns 8 quilos naqueles meses. O pastor Henrique pregava sobre como Jesus nasceu para libertar cativos. Eu estava sentada lá atrás, tentando prestar atenção, mas minha mente estava confusa, cansada. De repente, senti uma dor aguda no peito, uma dor física, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Fechei os olhos instintivamente e vi, clara como se fosse real, aquela sala escura dos meus pesadelos, as figuras encapuzadas, todas ali, mais próximas que nunca. Senti algo me puxar para trás com força brutal, como se tentasse me arrastar para fora dali. Fisicamente, meu corpo foi puxado para trás na cadeira. 2 irmãs que estavam do meu lado me seguraram, começaram a orar alto. E então ouvi a voz dele, clara, furiosa, ecoando dentro da minha cabeça. Você é minha, Marina, assinou com sangue, 7 anos, o contrato ainda está valendo. E outra voz respondeu completamente diferente, firme, poderosa, cheia de autoridade que fazia tudo tremer. Eu paguei com sangue melhor, o contrato está cancelado, solta ela. Agora. A sala escura tremeu, literalmente tremeu. As figuras encapuzadas gritaram, um som agudo de raiva e derrota. E então uma luz explodiu, forte, dourada, tão intensa que mesmo de olhos fechados eu via. As figuras sumiram, evaporaram, fugindo daquela luz como baratas quando você acende a lâmpada. Abri os olhos e estava no chão da igreja. Várias pessoas orando em volta de mim, suada, exausta, chorando. Olhei para o meu pulso esquerdo e vi aquela marca de 2015, os 3 riscos que tinham sumido depois do ritual, reapareceram por uns 3 segundos, vermelhos, quentes, queimando. E então se apagaram para sempre, desapareceram deixando a pele lisa. O contrato tinha acabado.